Salve, boa noite. O meu nome é Jurema Jacinto Coelho e eu sou residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A física é o fluido racional, que se adquire lendo o livro Universo em Desencanto. Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O fluido mal produz o mal e o fluido bom elimina o mal. O fluido mal produz a doença e o fluido bom cura a doença. Então, todas as curas do corpo humano em matéria fluídica, elétrica e magnética são feitas pelo fluido bom. E todas as doenças são de origem fluídica, são feitas pelo fluido mal, e a cura está no fluido bom. O maior remédio e o melhor tratamento é feito pelo fluido bom, devido ao humano ser de origem fluídica. Então, o tratamento certo, o remédio certo do corpo humano é o fluido racional, que cura todas as doenças do corpo em matéria fluídica e magnética. O ser humano é um corpo em matéria fluídica e magnética e o remédio certo é o fluido racional. E assim, leiam o livro Universo em Desencanto para receberem o tratamento fluídico para a doença de seus males físicos, morais e financeiros. Por que financeiros? Porque o fluido bom traz tudo de bom na vida da pessoa e o fluido mal traz tudo de mal na vida da pessoa. Então, no fluido racional estão todas as curas dos males do ser humano, causados pelo elétrico e magnético. Lendo o livro Universo em Desencanto, vão adquirir e possuir o fluido bom, o fluido racional, para o seu equilíbrio na vida físico, moral e financeiro. Os fluidos são o elétrico e magnético e o transcendental. Este é de origem racional, sendo a razão legítima do ser humano, e por isso nele estão todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido transcendental é o fluido mais poderoso por ser racional, da origem verdadeira do animal racional. E por ser de origem racional, é que nele estão todas as curas dos males do ser humano, físico, moral e financeiro. A origem é uma só, é racional. E as curas certas só podem partir da origem do animal racional. Então, quem conhece a origem é que pode dar o conhecimento certo. E o certo vão conhecer lendo o livro Universo em Desencanto. E por ser desencanto, estão vendo, sabendo e conhecendo que é um conhecimento transcendental. O encanto é esse mundo e o desencanto é transcendental, porque só mesmo de fora desse mundo é que podia vir este conhecimento, desencantando esse mundo misterioso. O desencanto dos mistérios, o desencanto dos enigmas, o desencanto de tudo e de todos. Isto só podia vir de fora, transcendentalmente, de outras paragens que vão conhecer lendo o livro Universo em Desencanto. Desencanto, de outras paragens e encanto é aí desse mundo, da terra, que ninguém nunca soube o porquê vive-se em cima dela. Vão saber lendo o conhecimento transcendental no livro Universo em Desencanto. A racionalização do animal racional depende do conhecimento racional, que é a razão da origem do animal racional, vindo de este conhecimento, pois que não podia partir do animal racional
por o animal racional não conhecer a razão do seu ser. Por isso, sempre falaram na racionalização, mas nunca puderam encontrar o princípio básico desse ser, por desconhecerem a razão do seu ser, a razão de serem animais racionais. A luta da ciência e do conhecimento científico e filosófico sempre foi muito grande para ver se descobriam a razão da origem do animal racional. Mas nunca conseguiram, porque não dependia do animal racional, por este não conhecer a origem do seu ser. Que ser? O ser racional que deu origem ao animal racional e que ninguém conhecia. E hoje, todos vendo de que modo e forma, encontra-se em mãos de todos a racionalização do animal racional, por conhecerem a razão do seu ser e a sua origem. Vindo de fora este esclarecimento transcendentalmente de outras paragens desconhecidas dos habitantes da terra. E assim, em mãos de todos, o verdadeiro conhecimento da racionalização, adquirido pelo conhecimento da imunização racional. É um conhecimento vindo de outras fontes desconhecidas do povo, de outro horizonte, o horizonte racional, o novo horizonte desconhecido dos habitantes da Terra, o horizonte racional, o horizonte verdadeiro do animal racional, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional, que por desconhecer a sua origem, não podia conhecer a sua verdadeira luz, a luz da razão do seu ser, a luz racional. Se existem, é porque existe o fluido que originou o micróbio para a formação do ser humano. Então, no fluido está a força mais poderosa do mundo, porque o fluido é que deu origem aos seres. Se os seres são poderosos, os fluidos muito mais, que são os criadores e os causadores dos seres. Então, no fluido está a força mais poderosa do mundo, porque o fluido é quem deu origem a todos os seres que existem no mundo. Se não existisse o Sol, não existiria o calor. Se não existisse calor, não existiriam os fluidos que estão dentro do calor. E se não existissem fluidos, não existiriam vidas, não existiriam seres. E por serem degenerados e deformados dentro do fogo, é que tudo e todos são diferentes um dos outros. Por isso, eis a razão das desigualdades, devido serem seres deformados em decomposição pelo progresso da degeneração. Degeneração esta feita pela multiplicação dos seres, porque tudo que se multiplica diminui, e por esta multiplicação vindo a extinção dos seres. Então, está aí o embargo da extinção dos seres pelo conhecimento da imunização racional. A imunização racional sendo o carro de transporte do fluido deformado, que deu causa a esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, desse mundo em que habitam, para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ou seja, a planície racional. Sim, porque não há efeito sem causa. Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética do ser humano, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico deformado aí dentro do calor. A continuação deste maravilhoso conhecimento se encontra no livro Universo em Desencanto, em todas as livrarias. Salve! Boa noite a todos! Salve!
Salve, boa noite. Meu nome é João Paulo Rosas Nadal, sou do Paraná, diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Quinto volume da obra dos livros Universo em Desencanto, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior. Páginas 288 a 291. Quem é o Racional Superior? É um ser completamente desconhecido da humanidade, porque não é daqui do nosso mundo solar, das influências dos fluidos elétricos e magnéticos. Não pertence a este mundo dos parasitas, que não sabem o porquê que aqui nasceram, nem muito menos o porquê que aqui vivem. Vivem sob uma obscuridade, porque nunca passou pelos sentidos semelhantes o porquê da existência dessa vida. Porque não podiam de forma alguma dar explicações ou definições daquilo que não viram fazer. Quando aí nasceram, já encontraram tudo feito, e por isso estão todos vivendo em um mundo misterioso, conservando todos os mistérios e os enigmas, mas por não saberem o porquê estão vivendo em cima desta terra. Vivendo desta maneira, igualmente é um outro animal qualquer que não sabe dizer o porquê que vive assim. A vida de todos tornou-se uma incógnita, e daí quem não sabe o porquê de sua existência tinha muito igual a um outro animal qualquer. Esta é a vida que todos dizem que estão certos, e o sofrimento em si mesmo como um sofredor, provando que todos estão errados. Ninguém conhece o certo. Se conhecessem o certo, não sofriam. Estão conhecendo o certo agora, para deixarem de sofrer de uma vez para sempre, por estar em mãos de todos, para o seu verdadeiro mundo de origem, planície racional. Então, está aí toda a revelação do porquê este mundo é de matéria, e por ser matéria, o mal que todos fizeram a si mesmos, se deformando em matéria, pelo rumo que tomaram de degenerescência, que até hoje a degeneração impera, para o extermínio desta geração desconhecida do porquê que ficaram assim. E hoje, conhecendo o porquê que ficaram, aí está em mãos de todos o conhecimento para deixarem de assim serem, sofredores sem saber o porquê. Conheça a imunização racional, que é um conhecimento transcendental, que nos revela a origem da humanidade, e daí todas as soluções da vida do ser humano. É a bússola perfeita, onde todos vão encontrar o seu equilíbrio. Conheça a imunização racional, que é um conhecimento transcendental, que nos revela de onde viemos e para onde vamos. Esse é dado pelo racional superior, que é um ser do mundo da origem dos seres humanos, para o equilíbrio da humanidade pela imunização racional, onde estão as soluções de tudo na sua vida, lendo o livro Universo em Desencanto. Universo em Desencanto chegou. Chegou o tempo da imunização racional para a conquista da vida eterna. É tempo de conhecer a imunização racional, através do livro Universo em Desencanto, uma das maiores descobertas do nosso século. Este conhecimento nos é dado pelo contato do racional superior, que é um habitante de um mundo superior ao nosso. Um grande passo, a conquista da eternidade pelo conhecimento da imunização racional. Chegou o tempo da imunização racional. Não percam mais tempo para a conquista da vida eterna. É tempo de conhecer a imunização racional, para receber o tratamento fluídico, que é o maior remédio do ser humano para o prolongamento dos anos de vida. Está doente? Conheça a imunização racional, para receber o tratamento verdadeiro do ser humano, o tratamento fluídico. O maior remédio do ser humano é o fluido racional. Para qualquer doença, o tratamento fluídico racional. E para conseguir o tratamento fluídico, leia o livro Universo em Desencanto.
A imunização racional evita as doenças por a pessoa ficar imunizada pelo fluido bom, o fluido racional. A imunização racional prolonga os anos de vida. Por quê? Por o ser humano receber o tratamento fluídico, o fluido racional. Se obtém tudo isto lendo o livro Universo em Desencanto. Conheça a imunização racional para o equilíbrio e o prolongamento dos anos de vida. Está doente? Receba o tratamento fluídico, que é o verdadeiro remédio do corpo do ser humano, conseguindo no livro Universo em Desencanto. O corpo é matéria fluídica, elétrica e magnética. O verdadeiro remédio é o fluido racional, é o tratamento fluídico. O fluido é que deu origem ao micróbio para a formação do corpo. Todas as curas do ser humano estão no fluido racional. E para conseguir o tratamento fluídico, leia o livro Universo em Desencanto. O maior remédio do ser humano está no fluido racional. Para o corpo e matéria fluídica, elétrica e magnética, o verdadeiro remédio é o fluido de sua origem, o fluido racional, que é a causa e a razão desse corpo. Salve! Salve, boa noite. Eu me chamo Caroline Navarenho Santos, sou de São Paulo e residente do Retiro Racional. Eu vou realizar agora uma leitura diretamente do Retiro Racional, uma leitura para elevar a vibração do nosso planeta. Uma leitura do 30º volume do Histórico, páginas 49 e 50. E de forma a natureza, a mãe verdadeira de todos, a que gerou todos, a que criou todos e a que mantém todos de tudo, tomando as providências para superar toda essa situação de desequilíbrio que avassalou o universo. Essa onda de desajuste de tudo. Então, agora veio a fase racional, a fase natural da natureza para a recuperação de todos. Como assim? Veja você como era e como foi recuperado, e como mudou tanto para melhor. Assim será toda a humanidade. Todos chegarão o seu dia de conhecer o que você conhece, cultura racional. Assim como chegou o seu dia, que era tão rebelde contra tudo e contra todos, chegará o dia de todos. Porque cultura racional é da fase natural da natureza. E a natureza, como mãe de todos, trata de levar a todos o que é dela, de mais precioso que é a cultura dela, a cultura racional. Então todos chegarão o seu dia. Assim como chegou o seu, chegará o de todos, porque o comando da cultura racional é o comando natural da natureza. E a natureza incute nos seus filhos, nos seus feitos, aquilo que quer, aquilo que é preciso, aquilo que é necessário, porque os seus filhos são orientados pela natureza, pela sua mãe, e todos são joguetes da natureza. Então, a própria natureza se incumbe com a evolução dos dias de colocar todos dentro da fase racional. E estando com a fase racional, está com a cultura dela, a cultura racional. Porque esta cultura é da evolução natural da natureza, que mudou de animal racional para a fase racional. Portanto, todos chegarão o seu dia. Uns mais cedo, outros mais tarde um pouquinho, e outros mais tarde ainda. Mas com um pouco mais, todos estarão reconhecidos da fase racional. Todos tomarão conhecimento da fase racional. E para viver nesse mundo de matéria, tem que se ligar à fase racional, para não ser destruído como feitos da fase que terminou, a fase de animal racional. E assim, tudo isto é evolução natural da natureza. Evolução natural da natureza. E o natural vence por ser natural. Porque o natural é que todos necessitam e precisam. Porque o natural só faz bem, é o bem eterno.
e o artificial, o eterno mal em multiplicação de ruínas de si mesmo, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, o artifício por si mesmo se destrói, por estar fora do natural. E o natural no seu estado perfeito de ser. E estando no seu estado perfeito de ser, é inabalável e inatingível, porque o natural tem os seus poderes do seu natural. Salve, obrigada. Salve, meu nome é Sandra Regina Lopes, sou do estado de São Paulo e residente no Retiro Racional. E vou fazer uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta. 30º volume do Histórico, dos livros Universo em Desencanto, do Racional Superior. E assim vem o mundo há muito, navegando com o artifício, e a arte sendo sempre a verdadeira consumição de todos. E de forma que o artifício foi necessário para a lapidação das feras humanas. Então o artifício foi muitíssimo necessário e preciso para destruir a ferocidade das feras humanas. Porque existem os bons, existem as pessoas boas, existem os maus e existem os ferozes. Então o artifício foi necessário para a lapidação dos ferozes. E de forma que essa evolução se expandiu sem limites. E o que passa dos limites passa a prejudicar, como assim o envenenamento da atmosfera pelos gases venenosos artificiais, que culminam no enfraquecimento e envenenamento dos seres. A poluição carbonífera venenosa sendo muito prejudicial a todos os seres, sendo que o natural tudo é e o artificial aparentemente parece tudo ser. Mas agora, com a fase natural da natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da energia racional, vai tratando de minorar naturalmente os males da vida e os males do corpo. Porque racional é puro, limpo e perfeito. E de formas, começará tudo naturalmente a se aperfeiçoar, por a natureza natural da natureza ser a energia racional. E dessa forma, tudo muito naturalmente chegando no seu lugar verdadeiro, por a fase racional ser a fase de recuperação do animal de origem racional. E no desenvolver o raciocínio, vão se equilibrando aos poucos, naturalmente, e todos cada vez mais convictos pelas mudanças natural de tudo que vão fazendo. Por o raciocínio ser o ponto máximo do equilíbrio de todos e de tudo, encontrando no raciocínio desenvolvido a paz, o amor e a fraternidade, por o raciocínio ser de cima. Mas estavam muito acostumados com o pensamento que era da fase de animal, o animal livre pensador, o animal racional. Então, estavam muito acostumados com o pensamento e pensando que o pensamento seria eterno, para toda a vida, por ficarem esquecidos que tudo na matéria tem princípio e tem fim. Como o pensamento teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Então, findando-se a fase do pensamento, não sabia que essa fase tinha terminado, e por essa fase ter terminado, é a causa que, com o pensamento, não conseguiram mais equilibrar coisa nenhuma.
E daí o desequilíbrio de todos e de tudo. E ficando todos espantados, porque não sabiam como se deu esse fenômeno. E em vez de tudo ir para melhor, começou tudo ir para pior. Tudo isto por não terem conhecimento da evolução da natureza, as mudanças das fases naturais da natureza. Porque julgavam que o pensamento seria eterno e nunca tivesse fim, por esquecer que tudo na matéria tem princípio e tem fim. Então terminou a fase do pensamento, que foi a fase do animal, e houve a evolução natural da natureza, mudando de fase para a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E os recuperados pela fase racional continuaram a fase racional, falando em pensamento por estarem acostumados com o pensamento, mas sentindo a sua mudança, observando pela mudança que fez que algo de extraordinário se passava, que é justamente a prova das mudanças que a pessoa vai fazendo, é o desenvolvimento do raciocínio. Quanto mais o raciocínio desenvolvido, melhor é o estado do aparelho racional. E assim, no princípio tudo é assim. Depois, com o tempo, é que acostumam com o raciocínio e começa então a falar que estava raciocinando e não pensando. Mas tudo isso com a evolução do desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser o ponto máximo do equilíbrio de todos. Então aí se começaram a falar em raciocínio, porque vão se acostumando com o raciocínio, pelas mudanças que vão fazendo em tudo para melhor. Tudo isso muito naturalmente, sem abalos, sem choques, por ser um movimento natural da natureza. Tudo vai crescendo sem sentir. Tudo vai aumentando sem sentir. E por isso, ninguém sente crescer. Sabe que cresceu, mas não sentiu o crescimento. Por tudo ser movimento natural da natureza. É como você. Já mudou tanto? Você era de um jeito e hoje é de outro. Tudo por quê? Devido ao desenvolvimento do seu raciocínio. Tudo e todos vão mudando naturalmente, por tudo ser uma evolução normal e natural da natureza, da fase natural da natureza, por ser racional. Tudo vai tomando naturalmente a forma da natureza, a forma racional. E assim é o mundo em transformação de tudo, para que tudo volte ao seu verdadeiro estado natural de ser. Por tudo ser racional, volta à sua verdadeira origem naturalmente de racional. E como racional, estão todos no seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito. O mundo sempre foi cheio desses querubins, mas os querubins foram feitos para a lapidação do animal. E tudo isso foi válido e muito válido para a lapidação do próprio animal. Então, querubins de toda ordem, de toda forma e de toda maneira. Querubins são terminologias criadas pela mente humana, pelo pensamento auditivo de cada qual criar a sua ideia e seu gosto, a sua forma. E daí surgindo as ideias e uma infinidade de idealismos. E daí, cada qual com as suas ideias, cada qual idealizando isso ou aquilo a seu gosto e a sua vontade e a sua maneira. Então criaram essas infinidades de modos e maneiras para chegar ao ponto máximo desejado, que eram todos se unirem a um Redentor, o Criador imaginário. Tudo isto na fase de animal, por não terem conhecimento da sua verdadeira origem. Então todos procuravam de todos os modos e todas as formas a encontrar a verdadeira origem.
mas por meio do pensamento nunca encontraram, nem poderiam encontrar, porque o objetivo do pensamento foi somente para lapidar todos, e de forma que lutavam muito para encontrar a verdadeira origem da humanidade, do mundo, e por meio do pensamento nunca puderam encontrar. E assim, com o tempo, nascendo a incredulidade em muitos, e esses muitos se tornando ateus e verdadeiros materialistas. Por não atingir com o pensamento a meta final que desejavam, que era se encontrar-se com a sua verdadeira origem, então ficavam todos aguardando melhores dias, para que um dia tal coisa se conservasse. E esses melhores dias nunca chegando, e o ateísmo se multiplicando, sempre, e muitos se tornando verdadeiros materialistas, por não encontrarem a meta final de sua verdadeira origem, dizendo o seguinte: ninguém pode encontrar a sua verdadeira origem, porque ninguém nunca soube como foi feito, nem como esse mundo foi feito. Então, como podemos encontrar a nossa verdadeira origem dessa maneira? É impossível. Então ficaram marcando passo na matéria, aguardando que um dia pudesse ser esclarecida a verdadeira origem de todos, mas não admitindo que pudesse surgir da mente de ninguém, e sim só de fora desse mundo é que podemos admitir qualquer coisa com respeito à nossa verdadeira origem. E assim hoje aí está a maior surpresa para os ateus e para os materialistas, que não contavam que tão cedo viesse de fora de um mundo superior todo esse esclarecimento da definição da humanidade, e esse mundo que tinham como um enigma indecifrável, hoje chegando em mãos de todos, todo o esclarecimento completo, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, e como assim ficaram, e por que assim estavam vivendo à mercê das experiências negativas, por não haver nem encontrar solução na verdadeira origem da humanidade, do porquê que assim são e do porquê o mundo assim é, e de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje em mãos de todos, todo o esclarecimento do curso primário, a meta final que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Hoje, as 21 eternidades que passaram, perfeitamente esclarecido todo antes de todos assim serem o que eram e por que deixaram de ser o que eram pelas transformações, para serem o que são, animais de origem racional. Então hoje, todos sabendo de onde vieram e para onde vão, com a maior naturalidade e tranquilidade, que é a energia racional, transmite a todos. Salve! Com licença. Salve! Meu boa noite a todos os estudantes de Cultura Racional que estão aí nos assistindo nesse exato momento. Eu me chamo Laura Mascarenha, sou do estado do Piauí, da cidade de União. E também sou residente do nosso querido Retiro Racional. Hoje à noite eu vou fazer uma leitura do 380 do Histórico, de autoria do Racional Superior. Páginas da 25 a 27. E essa leitura que eu irei realizar é diretamente daqui do Retiro Racional, para elevar a vibração do nosso querido planeta Terra. E por isso estão nessa fase de salve-se quem puder e se puder. Não tem com quem contar, nem onde se agarrar.
porque estão pensando e imaginando dentro de uma fase que terminou. Desde 1935 que terminou a fase do animal racional e a fase da função dessas duas energias do chão, porque todas essas fases de matéria da natureza têm o seu princípio e o seu fim. Porque basta ser de matéria para ter princípio e ter fim. E chegou o fim da fase do animal racional, da fase do pensamento e da fase do comando dessas duas energias do chão, elétrica e magnética. E por ter terminado essa fase, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Por ter terminado esta fase do comando dessas duas energias do chão. Terminou essa fase, a natureza deixou de alimentar o pensamento de todos desta fase. E por falta do alimento, o pensamento começou a enfraquecer. E o enfraquecimento causou todo esse desequilíbrio que está aí, moral, físico e financeiro. Esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade que está se passando no mundo inteiro. Para ver que não há efeito sem causa. Tudo isto porque a humanidade não sentiu a mudança de fase do pensamento, porque não sentiu essa mudança, por a humanidade viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir a sua mudança. E por isso, aí está esse grande desequilíbrio de toda a ordem. Desequilíbrio esse que ninguém está mais suportando. Os pensadores estão encontrando dificuldades de enfrentar esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação moral, física e financeira. Todos encontrando dificuldades de enfrentar este período de vida. Que os pensadores assim estão, porque ainda não atinaram com a fase racional, a fase que está governando a natureza. Quando os pensadores atinarem com a fase racional, passarão todos a desenvolver o seu raciocínio, e tudo mudará para bem melhor, bem dizer, de repente. Porque na natureza, todas as suas mudanças são de repente. Quando todos estiverem desenvolvendo o raciocínio, a vida mudará para melhor imediatamente. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer para ter com quem contar e onde se agarrar. Hoje, todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, para ver que a vida, com o desenvolvimento do raciocínio, tem solução. E com o pensamento e a imaginação, a vida não tinha solução. Por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o conhecimento de cultura racional a todos que ainda estão pensando e imaginando, que ainda estão ligados nessas duas energias do chão, que não sabem aonde vão parar com as transformações naturais da natureza. Se soubessem, tratariam imediatamente de conhecer a fase racional. Trataria de desenvolver o seu raciocínio, porque ligados nessas duas energias do chão, continuarão a viver aí no chão,
se transformando da classe de animal racional para a classe do animal irracional. Porque a natureza, tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra e de um ser para outro. Porque a natureza é de transformações. E todos estão em plena fase racional. E nesta fase da natureza, a natureza mudou o seu comportamento. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Para poder voltar ao seu estado natural, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Em que o comportamento da fase do animal racional era outro. Morria como animal racional, tornava-se transformar em outro animal racional. Mas a natureza mudou de fase e houve a mudança do comportamento da natureza. A fase agora é racional. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Salve. Salve, boa noite. Meu nome é Sasha Aguirre, sou residente do Retiro Racional e hoje vou realizar uma leitura diretamente daqui, do Retiro Racional, para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Minha leitura será do 17º fascículo da réplica. Os resultados da poluição e degeneração sobre a humanidade. O destino quer dizer, para que a pessoa nasceu? Nasceu com este dom, outro nasce com aquele outro dom. Outro nasce com este ou aquele dom. E por isso, cada um dá para uma coisa. Os dons são todos diferentes. E outros nascem sem dom nenhum. E assim, vejam que os fabricantes das doenças são os próprios seres humanos, com o progresso da poluição e a degeneração. A poluição envenena tudo. Envenena os vegetais, as frutas, a água, a atmosfera e a própria terra. De pouco em pouco, vai tudo ficando envenenado. E daí, o estado de nervo excessivo, loucuras, desorientações, esquizofrênicos, neuróticos, infartos, tudo isso é feito pela poluição. E outros, muitos males causados pela poluição e a degeneração. A intoxicação, doenças cardíacas, enfim, a poluição e a degeneração é a causadora das doenças esquisitas existentes, diminuindo assim os anos de vida. O raquitismo, os aleijões, a poluição transformando na atmosfera focos de vírus e microvírus, sendo a poluição e a degeneração uns males gravíssimos, principalmente que dependem do ar para respirar. Como nem somente nas demais coisas existentes na natureza, uma epidemia, por exemplo, um foco de microvírus venenoso que se espalha na atmosfera, envenenando assim o ar que todos respiram. É o causador dos males. Tudo isso produzido pela poluição e a degeneração. Então, o ser humano dessa forma é o causador da sua própria destruição. É o causador dos males para ser destruído por eles. Como está aí, provado materialmente, gênios para serem destruídos por ele. E assim é a poluição. Tudo isso por gerar de formas diferentes que devia ser a desorientação, a loucura, a obsessão. A causa da poluição é a degeneração, que é confundida com as doenças naturais. E são doenças
artificiais. A causa é a poluição dos artifícios. As águas poluídas atacam os rins, o fígado, o sangue e os órgãos de uma maneira geral. Mortes repentinas, ar poluído, venenoso e tão violento que liquida os seres de repente. Salve, boa noite. Salve! Meu nome é Tiago Santos, sou do estado de São Paulo, da cidade de Limeira, e residente no Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. De autoria do Mundo Racional, do Racional Superior, primeiro volume da obra. Leitura das páginas 86, 87 e 88. O que é imunização racional? Então, o que é imunização racional? É um foco de luz da parte racional. E como é esse foco? Esse foco de luz é como, em simples comparação, um holofote aí da Terra. O vivente fica iluminado com essa espécie de holofote, que é feito da parte racional, muito acima desse vácuo. Por meio desta luz, é transmitido tudo da parte racional para os porta-vozes aí da Terra. Trata-se, então, imunização racional. Forma-se, a princípio, um holofote invisível. Depois de um certo tempo, o vivente começa a ver, mais ou menos, uma luz prateada, muito clara, e que se chama imunização racional. Depois de todos imunizados, todos ficarão iluminados por esta luz, que é a luz racional. Isto é uma simples comparação, para análise de como é feita a imunização racional, que o vivente, no princípio, não vê, e sim sente. Agora perguntais, e o vivente fica iluminado por essa luz noite e dia? Digo eu, sim. E assim, depois de universalmente imunizados, a luz do sol diminuirá muito, começará quase a extinguir-se, em virtude de predominar uma luz superior à sua, que é a imunização racional. Ainda perguntais, e haverá abalo na natureza? Não. Tudo se modificará naturalmente, e dessa forma, não sentirão abalo de espécie alguma. Uma vez a porta daqui de cima aberta, é para abranger todos universalmente. Então dizeis, nós queremos conhecer toda essa planície racional aí de cima, e muito além ainda. E digo eu, nunca conheceram esse mundo aí que habitam. Como querem já conhecer aqui em cima, sem aqui estarem? Sempre viveram aí nesse mundo, aprendendo até morrer, sem nada saberem, e por isso os mistérios aí sempre foram conservados. Sempre tiveram esse mundo como uma natureza misteriosa. Nunca souberam como foram feitos, como esse mundo foi feito, nem quem os fez. Não sabiam de onde vieram, nem para onde vão. Não sabiam por que viviam nesse mundo e nessas condições. Ainda não conhecem tudo desse mundo que habitam e já querem conhecer tudo aqui da parte racional? Como podem? Quando aqui estiverem, sim,
vão saber tudo, tintim por tintim, da parte racional. O porquê aqui é assim e muito além ainda. Querer alcançar o que há acima da planície racional é o vivente ser cego e imprudente. O vivente pede: eu quero ao menos, por descrição, que me diga como é. Bom, estão aqui os dados mais claros na escrituração, com bases verídicas e comprovadas, que a teoria é boa, mas a prática é melhor. A mania de muitos é quererem principiar por onde os demais acabam, e vivem nesse mundo há tantas eras, sem nunca descortinarem o seu princípio e o seu fim, e já querem conhecer aonde ainda não estão. Como vos expliquei, a planície aqui em cima é muito grande, muito maior que esse mundo que aí habitam. O progresso é diferente. Os corpos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. A vida é de pureza, e não há sofrimento de espécie alguma. São eternos, não são bichos, nem muito menos existem dois sexos, é um ser só. O alimento é muito diferente desse empregado aí, como muito diferentes são os viventes que habitam aqui nesta planície. Não veem o sol? É um vivente, e muito acima dele, na parte racional, são outros seres. Mas diferentes são estes corpos. Não têm pernas, nem braços, não são cabeludos, não são bichos. Como o sol, não tem pernas, nem braços e anda. Isto são explicações necessárias, porque há viventes que quanto mais se explica, mais querem explicações, e outros, com meia dúzia de palavras, chegam logo ao fim do assunto e compreendem tudo. Existem naturezas rudes demais, outras de menos, umas com facilidade de alcançarem em horas o que outros levam meses e anos para alcançarem. Estes dados são para todos lerem. Tenho eu que responder sempre melhor do que desejam, dando-vos a saber o que é a imunização racional e como ela é feita sobre os viventes. Fiz esta insignificante comparação com um holofote, porque assim há entendimentos com os porta-vozes. Salve a todos e muito obrigado. Salve. 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 Salve.